Depois de passar tantos anos longe da Itália e da terra onde eu nasci, eu voltei e me sinto quase no exílio, porque a minha terra tinha ficado outra. Porém, ficando aqui, a gente vai redescobrindo todo o passado, vai redescobrindo tantas coisas bonitas que eu aprendi na minha vida desde criança. E eu agradeço muito a Deus de passar um pouco de tempo aqui na cidade de Bassano, onde eu fui formado padre e de onde saí para a minha missão no Brasil. Eu agradeço mesmo a Deus, porque agora me dá a possibilidade de agradecer também tantas pessoas que me ajudaram em todos os anos que eu fiquei longe. Eu encontro com os amigos, com os parentes, com a minha terra, com as minhas tradições, mas, é claro, me falta muito a terra, o povo, onde eu passei a maioria do tempo, a maior parte da minha vida. E a gente se sente assim, quase boiando agora, mas agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu nasci na pequena cidade de Nove, de Bassano, pouco mais de 3.000 habitantes. Passei os primeiros anos da minha vida nesta cidade. A minha família era uma família muito simples. Tinha pai, mãe, 3 irmãs vivas. A primeira tinha falecido, eu nunca tive a alegria de conhecê-la, mas sempre lembro dela como se me acompanhasse em todo instante da minha vida, como se fosse o meu anjo da guarda. Comecei a estudar o primário na cidade de Nove e a minha família comia o que trabalhava de dia para comer de noite. Minha mãe e meu pai tinham uma pequena loja de fruta e verdura e meu pai era também um bom doceiro. E no domingo, ou nas festas da cidade vizinha, ia sempre nesta cidade para tentar ganhar alguma coisa para sustentar a família. Tínhamos um pequeno carinho, onde se transportava pouca coisa, mas que era muito importante para ir nestas festas, para transferir, para transportar os doces e participar destas festas com alegria, né? Também participando da alegria do povo. E na cidade de Nove, naquela época, 1952, 53, 54, tinha muitas fábricas de cerâmicas artísticas e minhas irmãs trabalhavam nestas fábricas e sempre chegava, praticamente toda semana, algum padre, algum frade procurando nestas fábricas cerâmica para pescaria, para ajudar o convento, as missões, dependia de que congregação que eram os padres. E, infalivelmente, todo mundo parava na minha casa para pedir emprestado o carinho de minha mãe para procurar a cerâmica. E eu acompanhava todos, porque conhecia todas as fábricas, conhecia o nome dos donos das fábricas, do pessoal,
praticamente em todas as fábricas era muito conhecido, porque estava sempre lá. E um dia, um domingo, era o dia das missões de 1955. Um padre comboniano, padre Giovanni Vedovato, foi pregar o Dia Mundial das Missões na paróquia de Nove. Eu era coroinha naquela época também. E ele me perguntou: você quer me ajudar hoje para distribuir os envelopes, recolher os alimentos para o seminário? E eu tinha 9 anos, falei, com muito prazer. E fiquei o dia inteiro com ele. Eu gostei muito do Padre Giovanni. E no fim do dia, depois que eu ajudei ele e que recolhemos o que tinha chegado, ele me fez uma pergunta pouco esquisita para mim. Você não gostaria de ser missionário? De ir na África para salvar quem ainda não tem fé? Para ajudar os teus coleguinhas que talvez estão passando fome? E eu pensei. Depois olhei para ele e falei: olha, eu vou. Eu quero. Mas quantos anos você tinha? Naquela época eu tinha 9 anos. Não sabia naturalmente nem o que eu estava respondendo, porém os caminhos de Deus são tão esquisitos que nós nunca conseguimos conhecer profundamente o que Ele quer de nós, mas vamos descobrir dia por dia. Eu lembro um fato também que nunca esqueci. Chegou depois, uns meses depois, no mês de março, abril de 1956, outro padre me fez a mesma pergunta: você não gostaria de ser padre? E eu respondi: não, mas não desta congregação, porque eu já tomei um compromisso com outro. Não sei por que respondi deste jeito, mas eu lembro muito bem, como se fosse hoje, a resposta que dei a este padre, que era devia ser, agora não lembro bem ele, mas devia ser um frade capuchinho. E no mês de junho, o padre Giovanni me falou: olha, junho de que ano? O mês de junho de 1956, o padre Giovanni me perguntou: você não gostaria de passar um mês de férias com tantos outros meninos que estão estudando a possibilidade de ser padre? E eu falei: claro, porque também passar o mês na montanha era muito bonito, né? E no mês de julho eu participei deste mês de férias que se chamava Mês de Experiência, onde os padres que nos acompanhavam examinavam se tínhamos condições de ser padre. Eu não sei como eu fazia, porque com 10 anos de idade era muito difícil, mas éramos um grupo muito numeroso. E no fim do mês eu fui aprovado. Eu fiquei feliz. Então o padre Giovanni me perguntou: olha, você foi aprovado, agora Deus te chama, e se você quiser, no mês de outubro, você vai para o seminário de Trento, junto com tantos outros meninos, para se preparar para ser um futuro missionário comboniano. É claro que eu não sabia o que estava fazendo. E a sua mãe ficou feliz? E eu falei para a mãe, para o pai. A mãe ficou muito contente, porque para ela sair da estrada, sair do Rio Brenta, sair dos córregos que estava perto de casa, era um alívio muito grande, porque estava sempre com medo que me acontecesse alguma coisa. Meu pai não ficou muito contente, não.
porque depois de 4 mulheres, tinha nascido eu, único homem na família. Mas ele não fez oposição, só manifestou que não era muito satisfeito, muito contente. Mas, apesar de tudo, eu fui para Trento no mês de outubro de 1956 e comecei a estudar. E era o 5º ano primário. Tinha 10 anos. Alguns meses depois, meu pai adoeceu gravemente e no dia 2 de janeiro de 57 ele faleceu. Foram me buscar, acompanhei-o inteiro e chorei muito porque era uma criança, né? E perder o pai é sempre muito triste. Mas superei esta fase, voltei para o seminário e fiquei 2 anos no seminário de Trento. Os missionários combonianos tinham um estilo diferente dos padres diocesanos, porque em toda cidade, em alguma cidade, ele tinha um seminário onde reunia os meninos que queriam ser missionários. Então, de Trento, passei para Padova e fiz o ginásio e os primeiros anos do liceu. E depois que terminei em Padova, passei para Lucca, Carraia, era um bairro da cidade de Lucca. E lá terminei o curso superior, podemos dizer. Mas, nestes anos, o grupo de colegas ia diminuindo cada vez mais. E na Lucca éramos mais de 30 no mesmo ano que terminamos o 3º ano do Liceu Clássico. Lembra o nome de alguns desses? Eu lembro de tantos, né? Eu lembro tantas pessoas, e Andrea, Agostino, Andrea Bassaglia, e Claudio, Livio, e Vasco, Antônio, tantos. E de Carraia passamos para Florença, para a cidade de Florença. Aqui era o período mais complicado. Era o período em que praticamente precisava fazer uma escolha. A idade já era boa, né, para saber o que se estava fazendo, mas era um período muito difícil. Era os anos de uma grande transformação na Itália. E, para usar uma palavra que todo mundo naquela época e também depois entenderam, era os anos do 68. 68 na Itália foi um ano de grande transformação. E também no seminário de Florença, esta transformação se sentia de uma maneira muito forte, porque ideais de paz, de justiça, de fraternidade, de solidariedade, era muito forte. E no seminário muitas vezes não eram transmitidos estes ideais, e por isso os conflitos eram muito grandes, e muitos saíram nesta época. Ficamos em poucos, ficamos só em 7 e 8. E quando terminou este período do noviciado e filosofia que fiz em Florença, passei para Verona para começar a teologia. Foram 2 anos muito bonitos, mas também difíceis, porque a mudança estava continuando. E quando eu estava em Florença, apareceu no seminário um padre comboniano que tinha sido eleito bispo de Balsas. E ele era da cidade de Pistoia, perto de Florença. E este padre, que foi nomeado bispo de Balsas, no Maranhão,
fez uma palestra para os noviços. O padre que foi nomeado bispo de Balsas, no Maranhão, fez uma palestra para os noviços, para o pequeno grupo que tinha sobrado. E eu fiquei tão entusiasmado. Ele, com a fala dele, com a maneira de apresentar a ação pastoral no Brasil, que eu falei, eu quero ir para o Brasil. Quantos anos você tinha quando ouviu esse bispo? Quando veio este Dom Rino Carlesi, eu tinha 22 anos e participei da consagração dele, e quando fui para Verona comecei a teologia, mas o grupo estava ficando cada dia menor. Por isso os nossos superiores decidiram de reunir todos os seminaristas que estavam estudando teologia em Roma. Então deixei Verona